E a ideia agora é que a gente faça um pouco de troca, de entender um pouquinho melhor o projeto de cada um. Então, eu vou começar aqui. Tem uma pergunta para o José Augusto. A pergunta aqui é: vocês atuam com ensino médio, ensino fundamental 2 e EJA? Existe expectativa de ampliar para as outras etapas de modalidade? Quer dizer, vocês já atuam nisso? Existe essa expectativa de se ampliar para outras modalidades, ensino superior, alguma coisa do gênero? Sim, são exatamente esses os níveis de modalidades que são atendidos hoje. A segunda etapa do ensino fundamental, sexto ao nono, e o ensino médio, além de educação de jovens e adultos. A proposta de ampliação ela está indo no caminho da educação profissional e também do ensino superior. Tem um projeto já chamado Universidade Rural, que é para poder levar o ensino superior para as comunidades rurais, que já inicia em 2016. Eu esqueci de falar, essa pergunta foi feita pelo Vinícius. Tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu não sei se eu vou ler o nome certo, acho que é Crystal, do Instituto Rios. A pergunta é: como vocês garantem que o currículo dado via satélite conversa com a cultura indígena e não é um currículo desenhado por outros não indígenas? Como é que vocês pensam nessa ponte? Ok. Em primeiro lugar, apesar de a gente ter mais de 70 etnias no estado do Amazonas, esse projeto não foi concebido inicialmente para a educação escolar indígena. Houve uma adesão posterior, né, e para garantir a entrada desses alunos e comunidades indígenas, é necessário a presença de um professor nativo, bilíngue, e a gente sempre trabalha com a base nacional comum, que é até 70%, e a 30% a base diversificada. O currículo e as aulas elas são de autoria dos próprios professores. As aulas são ao vivo também, ministradas pelo professor que elaborou o plano de aula em participação com, hoje são cerca de 2.200 professores, cerca de 10% deles são professores indígenas. Bom, a outra pergunta que eu tenho aqui é da Marina para a Isabel. E quais seriam os próximos passos, né, para a utilização da plataforma? Bom, pensando na sala de aula, né, o professor ele pode agregar aos conteúdos da sala de aula, aos conteúdos dos eixos de aprendizagem, aos conteúdos da plataforma Khan. Então, eu acredito que o próximo passo agora seria o professor utilizar essa ferramenta também para avaliar o aluno. De repente, deixar de fazer uma prova escrita, né, e elaborar a sua avaliação dentro da plataforma. Eu acredito que essa é uma possibilidade que a plataforma traz e que, de repente, pode ser utilizada pelos professores em sala de aula. Bom, acho que uma pergunta mais minha agora e essa questão como é que essa questão do engajamento dos alunos, né? Que eu acho que o que a tua experiência traz de diferente para nós, né? É como você conseguiu extrapolar, né, da sala de aula para outros meios. Aí você usou o Facebook e tal. Como é que se deu esse engajamento, né? Você contou um pouco do Facebook e depois na escola, essa volta, né, depois das férias. Como é que você conseguiu manter? Porque a gente tem acho que uma discussão grande hoje, né? Quando a gente começa a usar as tecnologias na sala de aula, tem um momento de pico, né? Que a gente até chama na pesquisa de wow moment, né? Que é esse momento que todo mundo fica, né? Wow! E depois isso cai, né? As pessoas não têm muito interesse e tal. Isso vai, os alunos não é mais aquela novidade, né? Como é que isso, quando você voltou de férias, como é que você encaminhou isso? Bom, eu acho que o engajamento começa no professor. Se o professor estiver realmente envolvido, entender para que serve a plataforma, quais são os seus reais objetivos, aí ele consegue agregar toda a vontade de utilizar aquela ferramenta também para os alunos. Então, a própria ferramenta também oferece um espaço em que mostra, em tempo real, o quanto os alunos estão aprendendo. E mostrar isso para os alunos, mostrar para eles essa possibilidade de ver o seu desempenho ali em tempo real, também é uma forma de engajar, porque aí todos vão querer ficar sempre no topo, ninguém vai querer deixar a peteca cair. Então, também é uma forma de engajar.
Eu tenho outra pergunta agora aqui para o José Augusto, é da Júlia. Primeiro, ela parabeniza a iniciativa do Amazonas e tem duas perguntas. Quantos alunos já se formaram pelo Centro de Mídias e como será feita a substituição de professores, né, faltosos através do Centro de Mídias? Acho que não sei se eu entendi muito bem a pergunta aqui, mas eu acho que é a motivação, talvez seja a motivação desses professores, né, que estão engajados nesse projeto. É preciso explicar antes que a gente começou há 8 anos, em 2007, com uma série específica, que era o primeiro ano do ensino médio. Então, no ano, a oferta foi progressiva e por adesão das comunidades rurais. Então, em 2007, primeiro ano, 2008, primeiro e segundo ano. Então, em 2009, as 3 séries completou o ciclo e nós tivemos os primeiros 10 mil alunos formados. A partir daí, a gente passou a oferecer outras etapas e cada ciclo de 3 ou 4 anos, esses números se multiplicam. O número de formados, apesar do vídeo que vocês viram, é um vídeo de 2013, ele precisa ter uns números atualizados, os números de atendimento são quase o dobro, ultrapassa 300 mil alunos, mas os números de concludentes é cerca de 50 mil alunos. A segunda pergunta, eu penso que eu entendi bem como funcionaria a questão dos professores faltosos. A ideia é você disponibilizar o conteúdo ao vivo dos estúdios e também de um repositório de vídeo de todas as aulas gravadas. Nós temos mais de 20 mil horas gravadas para as escolas terem a alternativa de oferecer esse conteúdo aos alunos na eventual falta de um professor. A ideia é que não libere os alunos por uma ausência de um professor e que eles possam ter um acesso ao conteúdo através da mídia. Acho que uma pergunta minha agora qual o impacto que isso se deu na questão, por exemplo, dos professores quando vocês chegaram com essa nova? Eu sei que acho que em alguns lugares vocês não tinham nem o centro, não tinha a escola, né? Mas em algumas escolas, quando vocês implementam essas aulas em AD, né, na distância, tem algum impacto isso na escola? Isso tem que ser trabalhado com os professores que estão ali também? Como é que isso se dá na região de vocês ali? Bem, qualquer novidade na área da educação, todos que estão aqui presentes devem saber disso, existe uma resistência. No caso específico dos professores, há dois lados, né? Um da preparação dos professores para trabalhar nessa nova linguagem. Os professores não saem da universidade preparados, por exemplo, para trabalhar num estúdio, mesmo que a tecnologia seja bidirecional e permita que ele veja o aluno ali através de uma tela. Por outro lado, nós não focamos na substituição do professor onde a rede convencional já atendia. Então, a ampliação do atendimento se deu naturalmente por base de adesão, inclusive com criação de empregos nessas comunidades rurais onde não havia oferta. Okay. Maria Laura, eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é da Carla e ela pergunta o que te chamou mais atenção na plataforma? Bom, no começo, assim, de tudo, eu vi todo mundo mexendo, né? Tipo, só eu tava atrasada. Aí eu mexi, assim, fiz, e o que mais assim, me chamou a atenção foi o modo de ensinar, que ele vai ensinando assim, como se fosse uma brincadeira, um jogo virtual que se joga online. Mesmo assim, em tempo real, a professora Isabel vai vê assim a sala, se tá acertando a bolinha, tá subindo. Isso assim também foi um ponto que me chamou muita atenção no CAM. Foi assim, em tempo real, ela colocava lá na lousa do laboratório de informática e aí a bolinha ia subindo conforme todo mundo ia acertando. E se a bolinha descesse, todo mundo desanimava e a gente perguntava quem tá com dificuldade para ajudar pra bolinha sempre estar subindo. Assim, a gente sempre fazia, arrepiava. E quando errava, pedia ajuda para alguém vir ajudar a gente, pra bolinha sempre estar subindo. E além de ver outra explicação de outra pessoa pra gente, que isso também ajuda muito, né, no nosso ensinamento, assim, pra gente entender isso aí. Isso aí me chamou muita atenção, assim, que as pessoas me ensinavam, eu aprendia, o CAM me ensinava, eu aprendia, a professora me ensinava, eu aprendia, e eu ensinava para minha prima, para minha irmã, para meus primos, assim, todo mundo que tinha dificuldade. Então eu aprendia para ensinar. Legal. Obrigada.
Eu queria falar assim nessa idade, eu não falava assim, gente. Ah, bom, e a outra pergunta é da Daniela, e é para você, Maria Laura, qual a principal diferença das aulas na plataforma Khan das demais aulas na escola? Bom, a diferença é que assim, a gente sobe, a gente vai para um ambiente diferente. A gente não fica só na sala de aula com a mão doendo e tem que ficar em silêncio, olhando para a lousa, olhando para o caderno. A gente vai para a sala de informática, a gente mexe no teclado. A gente faz um movimento diferente. A gente não fica só lá escrevendo, parecendo que tá morrendo lá. Ah, entendi. É isso. A gente sobe, a gente, tipo assim, quando era a aula do canto da quinta-feira, a gente ficava, tipo, super animado. A professora chegava assim, vamos pro canto. Era um desespero pra subir, assim, porque todo mundo queria subir pra fazer o campo, a bolinha subir, pra todo mundo acertar, pra todo mundo aprender. Era Muito isso. bom, muito Posso bom, só Mariela. fazer uma observação? Às vezes o professor fala que a ferramenta digital vai substituir o professor. Agora ficou bem claro que não substitui o professor de jeito nenhum. Pelo contrário, consome ainda mais o professor. E eu tenho uma pergunta para você, Isabel. E eu acho que agora na perspectiva do professor, né? Como é que você vê então esse ensino de matemática antes do Khan e depois, né? Até os lados positivos e negativos. E como é que você pensa isso agora no seu plano de aula, né? Primeiro que quando você faz o diagnóstico, eu sei que eu não estou falando aqui só para professores, né? Mas existe um diagnóstico para saber em que nível de aprendizagem o seu aluno está. E quando eu fiz esse primeiro diagnóstico, eu quase entrei em pânico, porque eu tinha muita diferença de aprendizagem entre os alunos. E aí, eu, enquanto professora, eu tenho que fazer um plano para cada aluno dentro do conteúdo, sem deixar ninguém de fora, sem que alguém deixasse de aprender algum conteúdo específico para o ano série, né? Então, a plataforma, ela me deu a oportunidade de trabalhar, por exemplo, o mesmo conteúdo das séries anteriores. Para os meus alunos com mais dificuldade e para os meus alunos que já estavam no nível, eu deixava ali as atividades de acordo. Para os alunos que já estavam mais avançados, eu oferecia atividades um pouco mais complexas para que eles também tivessem essa dificuldade, né? Porque tem que ter, se for tudo muito fácil, não dá aquele gosto, né? Então, a plataforma ela foi muito bacana nesse sentido, de poder dar vários tipos de aulas diferentes ao mesmo tempo, de acordo com a necessidade do aluno. Realmente personalizar o ensino. Eu acho que vai de encontro um pouco aqui a pergunta do Pedro, que se houve alguma estratégia específica para mobilizar as famílias ou se esse ensino aconteceu naturalmente. No nosso caso, aconteceu bem naturalmente. Primeiro, os pais eram muito parceiros, assim. No início, eu não tinha presença de 100% dos pais, mas conforme as coisas iam acontecendo, ou acho que um pai falava para o outro, não sei, eles passaram a me procurar mais, e essa colaboração entre família, escola, professor, aluno, começou a acontecer de forma muito natural. E eles também me procuravam, porque eles também passaram a ser alunos, né? Então, se tornou assim uma rede de ensino, de troca e de aprendizagem muito bacana. No nosso caso, foi naturalmente. E o Antônio pergunta também para você se houve alguma adaptação para os alunos com necessidades especiais. Bom, no caso do meu aluno com dificuldade, embora ele tivesse uma dificuldade motora, ele ainda conseguia fazer uso do teclado. Então, eu não precisei adaptar nenhum material para ele. Mas, por outro lado, eu fiz uma parceria com a professora de atendimento especializado, em que, em alguns momentos, ele também utilizava essa plataforma no atendimento especializado. Então, ele não usava só comigo, ele usava também em casa, com o apoio da mãe, e também no atendimento especializado, com o apoio da professora do AEE. Ok. José Augusto, a Regiane pergunta, houve impacto no aprendizado dos alunos? Como mensurar? Uma pergunta fácil, a gente que trabalha com tecnologia sempre tem essa questão de como mensurar, né? Não, claro que tem que ter sempre avaliação, mas vamos lá. A gente está falando de um cenário de atendimento zero, né, para que passou a eles poderem continuar seus estudos. Lembrando que, antes de oferecer através dessa metodologia,
eles tinham que tomar uma decisão, né? Ou continuava morando na comunidade rural ou tinha que migrar para as áreas urbanas, seja na sede do município ou mesmo para a capital, né? Hoje eles têm uma opção, se quer continuar os estudos lá ou se vai ir para um outro local. Então, assim, comparativo com o passado, a gente saiu de 0 para esses números expressivos de atendimento, de formação. Se for para comparar com uma outra realidade, comparar aluno de zona rural com a área urbana ou do norte com o sudeste, a gente tem também análises nesse sentido, mas o impacto é sempre positivo. A gente trabalha com as mesmas metas do IDEB, e a ideia é diversificar, podendo oferecer não só à tarde e à noite, que é hoje, né? A gente trabalha, por exemplo, ensino médio só noturno. Então, já a partir do ano que vem, vai também oferecer ensino médio diurno. E no contexto de vocês, nessa escola que recebe, né, o satélite e as aulas interativas, vocês têm professores ali, porque essa escola meio que vira um polo, né? E essa escola tem professores ali que orientam esse trabalho e são treinados por vocês, tem uma formação parceira. Como é que é feito isso? Pois bem, não deu tempo, claro, de detalhar a metodologia, mas, aproveitando a pergunta, ela se baseia sempre em professores dos dois lados, né? O professor especialista, ou a dupla de professores especialistas, está no estúdio, em um dos 7 estúdios que nós temos, e o professor generalista está na sala de aula. Hoje nós temos 2.200 salas de aulas, e elas todas, isso significa dizer que nós temos 2.200 professores. São professores com licenciatura plena, em nível superior, em alguma área do conhecimento, e são professores generalistas. A gente tentou implantar um modelo que ele ultrapassasse o conceito de um simples tutor de ligar os equipamentos. Ele tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade pedagógica no resultado do aluno e sim, a gente precisou trazê-los para fazer uma formação inicial presencial e depois formação continuada utilizando a plataforma de videoconferência. Jusley, eu acho que, não sei se eu estou pronunciando certo aqui o nome, pergunta se foram criados aplicativos móveis pelos professores e pelos alunos. Se tem algum trabalho feito, eu acho que a ideia é perguntar se tem algum professor, tem algum trabalho colaborativo, não sei, com os alunos. Né? É claro que a gente está falando em nível macro de uma oferta diferenciada numa rede de ensino. Se a gente for chegar num nível micro da escola, como esse belo exemplo aqui da professora Isabel, a gente vai encontrar uso de laboratório de informática, uso de redes sociais e experiências diversas. Há projetos, no momento, de formação de alunos de desenvolvimento de software. Hoje são 800 alunos matriculados em 2 municípios. E o que nós temos hoje não foi um aplicativo desenvolvido ainda por professores, mas é um aplicativo que permite que o professor suba seus próprios vídeos, suas próprias aulas. Então, a gente está incentivando a colaboração dessa forma, até poder ter um momento de que eles possam criar os próprios apps. Muito legal. Isabel, o Frederico pergunta quais as adaptações são necessárias para a plataforma Khan, ou se são necessários ajustes para o trabalho. Bom, a plataforma ela é traduzida, porém tem alguns exercícios que, conforme vai atualizando, eles ainda não estão traduzidos. Na sala, nós tínhamos um trabalho de utilizar outras ferramentas também em paralelo com a Khan. Então, abria lá a janelinha da Khan Academy, também abria do Google Tradutor e também do dicionário online, enfim, outras ferramentas também que a internet dispõe. Então, eu acredito que a questão da tradução para alguns exercícios é um ponto que precisa ser melhorado na plataforma, e também a questão da nacionalização. Por exemplo, tem alguns exercícios que vêm com a moeda americana, e aí para o aluno fica um pouco mais complexo de resolver o exercício por conta disso. Então, acho que esses 2 pontos são os pontos mais, assim, mais observados e mais questionados, que precisariam, de repente, de um ajuste. Eu acho que essa pergunta eu queria também passar para o José Augusto. Vocês têm, em algum momento, que precisa ser feito adaptações dessas, porque vocês vão para diferentes espaços e algumas aulas precisam ser adaptadas, ou do centro de mídias,
vocês repassam isso para as escolas, ou é feito alguma diferença, tem alguma diferença em cada... Não sei que é impossível a gente falar que seria para cada escola, né? Mas se em algum momento tem alguma diferença ou é feito algum trabalho mais individual para certas escolas. Sim, é necessário uma adaptação. A gente não pode trabalhar com exemplos de aluno que os alunos sequer terão acesso, como a gente falar, por exemplo, de um shopping center ou de uma localidade que não existe um centro comercial como esse. Então, assim, o processo de criação da aula se dá por uma equipe de 55 professores. Eles elaboram essa aula, acompanham todo o processo, tem uma produtora que transforma para a linguagem televisiva esse planejamento, e até o final da etapa da transmissão, no qual esse mesmo professor que elaborou essa aula, ele vai para o estúdio e ministra. Nós não temos atores, nós não temos outros profissionais que não sejam professores da rede pública estadual que trabalham tentando adaptar o conteúdo para a nossa região, que é o grande desafio. Eu tenho outra pergunta aqui, eu não sei se eu entendi muito bem, é da Cláudia Petri, do SEMPEC, sobre a relação dos alunos. Eu acho que aqui é a questão da diferença de idade e série, se eles no projeto, como é que isso se dá? E se eles têm acesso pela TV interativa? Eu acho que aqui, eu não sei se está falando se seria salas multisseriadas, se vocês têm essa questão lá no Amazonas. Na rede pública estadual do Amazonas não existem salas multisseriadas. Nesse projeto também não trabalha com séries multisseriadas. Por exemplo, todo dia nós temos 11 aulas. São 4 à tarde e 7 à noite. Cada aula é uma série específica, como se fossem canais, e os alunos vão estar numa determinada sala que vai conectar através do sistema de videoconferência naquele canal e assistir a aula somente da sua série, do seu curso. No início, nos primeiros 3 anos do projeto, lembrando que 2016, o ano que vem, é o 10º ano letivo, já tem esse histórico, mas os primeiros 3 anos existia, sim, uma distorção de idade séria elevada por causa da inexistência da oferta dessa modalidade no passado. Então, nós tínhamos alunos que estavam parados há 10, a 15, a 20 anos, tinham parado de estudar esse período, estavam fora da escola. A partir da primeira formação, em 2009, a gente passou a ter alunos mais jovens e com a idade mais próxima do correto. Okay. Agora para a Isabel, o Gabriel pergunta se você acredita que o Facebook pode ser utilizado como estratégia mobilizadora para outras plataformas e disciplinas? Sem dúvida. Não só para isso, como também para a interação entre aluno e professor. Inicialmente, para mim foi um pouco complicado adicionar os alunos na minha rede social, assim. Mas depois eu percebi que foi muito positivo, porque, de repente, dúvidas que eles tinham, que eles não tiravam na escola, eles tiravam nas redes sociais. E a questão de outras plataformas, eu acredito que é sim, porque eles gostam de falar o que eles conhecem, o que eles sabem e como é legal. Vocês puderam ver até pelo exemplo da Maria Laura, mas tiveram outros também, que eles gostam de falar, olha, eu conheci essa plataforma de jogos que é muito bacana e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu acho que é uma excelente forma de divulgar e disseminar novas possibilidades. Vou tentar fazer uma ponte para o José Augusto, que tem uma pergunta aqui do Francisco, que é: a velocidade da internet permite utilizar objetos digitais de aprendizagem? E eu queria até fazer uma ponte com a questão da Isabel de usar o Facebook. Se vocês, nessas aulas interativas, se tem algum espaço para os alunos que possam, né, haver uma troca e que vocês recebem isso lá no centro de mídias, o que os alunos estão falando, o que eles estão pensando, se tem um canal aí de comunicação. E como é que vocês trabalham essa questão da velocidade da internet, se tem esse espaço, se dá, né, a velocidade para trabalhar com objetos digitais, tal, que estão aí disponíveis, né, gratuitamente? Pois bem, sim, a velocidade é um problema no Brasil, é um problema no nosso estado também, mas o que nós fizemos foi separar 2 formas de oferecer os dados. Nós temos 7 canais exclusivos para transmissão de vídeo.
os objetos de aprendizagem para aquela aula, seja animações, simulações, eles são produzidos, inseridos nesse formato e, através desses canais, a gente consegue transmitir simultaneamente 7 aulas com qualidade HD, de 720p. Para a gente poder transmitir Full HD, 1080, a gente precisaria quadruplicar a banda. Mas, no momento, isso atende a nossa necessidade. Ou aquele vídeo, por exemplo, que foi passado para vocês, que foi produzido no Centro de Mídias do Amazonas, ele foi passado aqui em 720p, só como um exemplo. E, paralelo a isso, tem um acesso convencional de link de dados. Nós temos 2 realidades, a realidade de Manaus, que todas as escolas estão ligadas por fibra ótica e tem um link de 10 megas, e a realidade do interior do estado, cuja média é 512 kbps. Então, não dá para fazer muito com esse link, que hoje é muito pequeno, mas há projetos de expansão desse link, inclusive uma meta dentro do nosso plano estadual de educação, para que todas as escolas, inclusive as municipais, que são mais de 5.000, tenham pelo menos um link de 5 megabytes. Eu acho que responde a pergunta do Pedro, que era a questão da dificuldade de conexão e essa questão que a gente tem hoje no Brasil de qualidade baixa de internet, né? Bom, eu queria agradecer, então, os nossos palestrantes. Eu acho que foi uma troca excelente. Tem alguma... E a gente fica feliz, né, de ver o quanto a tecnologia aí pode, né, nos auxiliar. É bonito de ver, principalmente no Amazonas, né, o projeto que vocês estão fazendo de implementação dessas aulas em diferentes escolas e poder, né, acho que passar isso cada vez mais para outros estados também, né? E o projeto também da Isabel, de ver como é possível, né? Eu acho que o professor a gente nunca pode deixar de acreditar, né? Que é possível engajar, é possível, nada está perdido ainda, né? Porque a gente ouve tanta coisa às vezes negativa, que acho que é bom a gente pensar que é possível e é só a gente querer. E como você mesmo falou, acho que nasce primeiro do professor, né? Eu acho que quando o professor acredita, né? Ou quando você tem, igual você está falando, uma secretaria que acredita que é possível, pega um barco, põe a antena, leva lá, instala, né? Acompanha. Então eu acho que é isso que a gente está precisando hoje no nosso país, pessoas que acreditam que é possível a gente mudar a nossa educação brasileira. Eu acho que é isso, a gente termina então a nossa mesa de discussão.